Eu quero acolher o Vilches, que já vai tocando o barquinho aqui. Bom dia, Vilches. Boa notícia pra gente, né, meu amigo? Oi, Padre Francisco. Bom dia pro senhor. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Normalmente a gente se encontra um pouquinho mais cedo, ali pelas 7h20 mais ou menos, né? Por causa daquela transição da programação, mas eu vi que o senhor hoje se estendeu um pouquinho mais nessa nossa programação especial. Mas tem razão de ser, né, Padre? Com certeza, um dia especial, Vilches, hoje. Dia santo. Então tá bom, então. E a programação do senhor hoje, como é que fica? Hoje a programação é muito especial aqui na TV e o meu dia também vai ser muito abençoado. Sexta de Quaresma, um dia que tem via sacra, tem muitas bênçãos aí pro nosso povo aqui na Evangelizar e também na minha paróquia, na minha vida de sacerdote. É sempre um dia muito especial, Sexta de Quaresma, Vilches. Padre Francisco, encerrando aí, portanto, o Bom Dia Evangelizar, que veio com a gente até um pouquinho mais tarde, né, Padre? Obrigado pela participação. Obrigado, Mas, Padre, aguenta aí um pouquinho, porque nós já vamos direto para Roma. Nós vamos explicar para o nosso telespectador que está acompanhando a nossa programação também, que dia tão especial é essa para todos nós católicos que está acontecendo a partir de lá. Vamos lá? Tá feito o convite, Padre? Quer ver quem está aqui na tela comigo? Aqui, ó. Tchau, Padre. Até daqui a pouquinho. Abraço. Aqui comigo, já vamos colar rapidinho aqui o Justinei Cardoso, nosso correspondente de informações e notícias do Evangelizar Informa, lá direto de Roma, para contar para a gente o que dia tão especial é esse, Justinei. Bom dia para você. Bom dia a você, Vilches, bom dia a todos. É o dia da Anunciação, né, Vilches? Um dia muito especial para todos os católicos, porque lembra aí o momento em que Nossa Senhora recebeu a bela notícia, né, de que seria a mãe terrena de Jesus. E é nesse dia que o Papa Francisco faz uma celebração muito especial, especialmente nesse momento que a gente está vivendo de tanta dor e tanta tristeza, né? Ele escolheu esse dia para fazer a consagração de toda a humanidade, mas especialmente da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Essa celebração já havia sido anunciada dias atrás pelo Vaticano e hoje acontece não só em Roma, mas também em Fátima. Vão ser duas celebrações em paralelo. Em Roma, celebrada pelo Papa Francisco, em Fátima pelo cardeal Krajewski, que é um cardeal polonês, que inclusive foi um dos cardeais destacados pelo Papa Francisco para visitar as zonas de conflito. No Vaticano, a missa começa às 5 horas da tarde, 1 hora da tarde pelo horário do Brasil, e a consagração em si vai ser lá por volta das 6h30 pelo horário de Roma. Estamos falando de 2h30 da tarde pelo horário brasileiro. Um momento muito importante, Vilches, porque Nossa Senhora tem um papel fundamental dentro da Igreja Católica, né? Ela é a intercessora e ela é o elo, né? Aquela que permitiu que se concretizassem os planos de Deus na Terra. E por isso mesmo é aquela a quem devemos recorrer nesse momento, nas palavras do próprio Papa Francisco, pedindo paz para toda a humanidade, né? Um pedido de paz, inclusive, Vilches, que acontece um dia depois de reuniões importantes que se deram em Bruxelas. Nós tivemos aí encontros da OTAN, do Conselho Europeu e também do G7, discutindo aí os próximos passos no que diz respeito às respostas, né, do Ocidente à ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. O secretário-geral da OTAN disse ontem que a aliança vai continuar, evidentemente, auxiliando a Ucrânia no fornecimento de armas, mas considerou completamente a possibilidade do envio, por exemplo, de tropas, né, diretamente à Ucrânia. Essas tropas vão ser enviadas, sim, mas a países próximos que já fazem parte da OTAN. E aí ele destacou alguns países nessa lista que vão estar recebendo essas novas tropas, entre elas Bulgária, Romênia e Eslováquia. O destaque ficou por conta do pronunciamento do presidente americano Joe Biden, que você vê aí pelas imagens. Ele disse que os Estados Unidos vão sim responder caso a Rússia use armas químicas em território ucraniano, que é uma ameaça que ele mesmo ventilou aí nas últimas semanas, né? Ele disse que essa resposta vai depender, evidentemente, da natureza do uso dessas armas pela Rússia. E salientou que, evidentemente, como um país soberano, cabe à Ucrânia decidir se é necessário ceder parte do seu território para uma possível negociação de fogo. De cessar fogo, melhor dizendo. Nesse mesmo momento, enquanto ele se reuniu em Bruxelas, a Organização das Nações Unidas realizava uma assembleia onde aprovou aí uma resolução também responsabilizando a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. Esse documento prevê ajuda humanitária, foi aprovado por 140 votos, 5 contra e 38 abstenções. O Brasil votou favoravelmente, viu, Gis? Ô, Justinei, eu queria retomar a sua primeira participação, o primeiro assunto da sua participação, para que a gente pudesse entender melhor o que quer dizer exatamente essa consagração que será dada pelo Papa Francisco, tanto à Rússia como também para a Ucrânia. O que isso quer dizer?
Significa confiar a Maria o destino desses dois povos e da humanidade, Vilches. É um pedido muito especial, porque a gente sabe que, como eu falei anteriormente, Maria é intercessora, né? É a ela que a gente pede quando a situação está muito difícil, né? A gente chega no ouvido de Maria e diz: mãe, dá uma força para a gente, né? E é isso que o mundo faz hoje, juntamente com o Papa Francisco, né? Se ajoelha aos pés de Maria para pedir para que ela interceda pelos líderes mundiais, pelas pessoas que estão à frente desse processo, pela diplomacia, pelos negociadores, pelos refugiados, por todos aqueles que são vítimas dessa guerra. É um pedido ao coração de Maria para que ela faça acontecer aquilo que nós estamos esperando há um mês, ou seja, o cessar-fogo e o fim dos conflitos. Boa, Jucinei. Para encerrar sua participação, me mata uma curiosidade. Eu queria saber como é que foi a noite de ontem aí em Roma, rapaz, quando a seleção da Itália foi desclassificada, eliminada na eliminatória para a Copa do Mundo para tal da Montenegro, não. Como é que é? A Macedônia do Norte. Que isso? Tenho que te dizer que foi uma noite triste, né? A gente esperava uma noite de festa, inclusive estava todo mundo preparado com apitácio e coisas do gênero, porque normalmente é o que acontece nas ruas de Roma quando a seleção vence. Não foi diferente no ano passado no Campeonato Europeu, mas ontem a festa teve que ser adiada. Clima de tristeza na cidade. Esse final de semana o pessoal não vai comemorar com pizza por causa disso. Nada, vai ter nada. Valeu, Jucinei, muito obrigado pela participação, obrigado pelas informações, sempre trazendo informação aqui na Pinta e trazendo novidade. Ele já participa aqui com a gente de novo. Começando esse Evangelizar em Forma de uma sexta-feira de uma forma diferente, né, gente? Afinal de contas, nós não poderíamos deixar de passar essa oportunidade de uma programação especial aqui para todos nós da TV Evangelizar. Mas o Evangelizar em Forma está aqui, ó. Tá tinindo com muita informação, muita notícia para você, daquele jeitinho que você gosta. Então vamos destacar agora as manchetes, o que vai ser destaque no programa de hoje nas manchetes. Aqui, ó, taca-lhe pau. Caixa reduz juros da casa própria. A Caixa Econômica Federal surpreendeu e anunciou a diminuição dos juros para novos financiamentos da casa própria. Quem recebe auxílio doença também terá direito ao 13º do INSS. Estão usando a Elô para golpe. A Elô é assistente virtual do Instituto. Quem foi atendido de forma online já conheceu essa personagem que se tornou a cara do INSS. O que fazer com o dinheiro do FGTS? E a pior opção delas é deixar esse dinheiro parado. O Evangelizar em Forma desta sexta-feira, 25 de março, já está no ar. Já está no ar aqui em Curitiba uma temperatura agradável na marca dos 18 graus, mas acho que vai esquentar já já, porque o sol está teimando e aparecer entre as nuvens. Mas vamos falar da previsão do tempo não só para cá, no Paranazão, mas de todo o Brasil. Vamos com a agência Clima Tempo no ar. Taca-lhe pau! Nesta sexta-feira, a frente fria avança sobre a costa da região sul do Brasil, mas as instabilidades ainda seguem muito ativas entre o Paraná e Santa Catarina e tem risco para temporais no decorrer do dia. Em Mato Grosso do Sul, a chuva também retorna de forma um pouco mais significativa e tem risco para temporais em vários momentos, inclusive na capital Campo Grande. Por outro lado, o sol ainda predomina e não chove sobre grande parte de Minas Gerais, na cidade do Rio, norte de São Paulo, em Goiânia, Brasília e por todo o oeste da Bahia. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, principalmente sobre áreas do oeste mineiro. Em São Paulo, a chuva já retorna sobre áreas do interior, mas intercalam períodos de melhoria. As temperaturas ainda seguem elevadas no decorrer da tarde. Tem previsão para pancadas de chuva em vários momentos sobre áreas do leste e sul da Bahia, inclusive em Salvador. Maceió pode ter temporais a partir da tarde. O tempo ainda vai seguir muito instável sobre a costa norte da região e pode chover forte em vários momentos sobre São Luís, litoral do Piauí e também do Ceará, inclusive na região da capital Fortaleza. O norte do Brasil ainda segue em alerta para temporais em Manaus, Porto Velho, por todo o sul do Pará e no norte do Tocantins. Nas demais áreas do centro-oeste do Brasil, sol, muito calor e pancadas de chuva isoladas, mas o risco de temporais aumenta sobre áreas do sul e norte do estado de Mato Grosso. A máxima chega aos 35 graus no Rio de Janeiro, máxima de 29 graus em Salvador, 32 graus em Cuiabá e 23 graus na capital Porto Alegre, sem expectativa para a chuva. Agora, pensa numa sexta-feira bacana. Lá em Recife, gente, capital de Pernambuco. Olha essa imagem que nós estamos mostrando para você ao vivo. O amanhecer com esse sol limpinho, esse céu limpinho, limpinho, limpinho de céu azul. E a temperatura
27 graus. Você acha que dá praia hoje, seu Pelé? Lá no fundinho da Praia da Boa Viagem é nada. Vocês não conhecem Recife? O que você está falando que é Praia da Boa Viagem? Não conhece? O que quer se meter? Malemar conhece a Ilha do Mel aqui? Ah, sabe nada. Amanhecer gostoso, né, gente? Daqui a pouco a gente continua essa nossa viagem pelo Brasil para mostrar um amanhecer em outras cidades aqui do Brasilzão. Bacana, uma barbaridade. Agora nós vamos falar do seguinte: preço da gasolina. Mas calma que a notícia é boa, não se espanta não. Cláudia, tá com a gente, tem as informações, as notícias. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Nesta sexta-feira aqui no Evangelizar Informa, a medida do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, foi aprovada pelo secretário de Fazenda de todos os estados, mais o Distrito Federal definiu a alíquota do ICMS sobre o diesel. Essa decisão muda o cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Até agora, o ICMS sobre os combustíveis era calculado como um percentual do preço na bomba, mas a nova lei aprovada lá no último dia 11 pelo governo federal alterou a forma de cobrança e estabeleceu um valor fixo por litro. No caso do diesel, o teto foi fixado pelo CONFAZ em R$ 1,006 para a variedade S10, que é a mais consumida no país. Cada estado poderá dar um desconto subsidiando localmente o combustível até chegar ao valor da alíquota cobrada atualmente. De acordo com o CONFAZ, apenas o estado do Acre não dará nenhum desconto. O CONFAZ prorrogou ainda, Vilches, por 90 dias o convênio que congela a base de cálculo do ICMS cobrado sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha. Somente a partir do dia 1º de julho, a nova alíquota única deve entrar em vigor. Atualmente, os estados são livres para decidir sobre o percentual do ICMS sobre os combustíveis. Com a nova lei, cada tipo de combustível terá obrigatoriamente uma alíquota única, o que valerá para todo o território brasileiro. Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, que é um órgão auxiliar do CONFAZ, esse acordo evitou um provável aumento da carga tributária, já que sem a possibilidade de os estados subsidiarem parcialmente o diesel, haveria então um aumento de preço na maioria dos estados. Vamos ver efetivamente na prática se isso funciona. Pois é, estou na expectativa, afinal de contas, aumenta a gasolina, aumenta absolutamente tudo nesse país. Valeu, Cláudia, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Quer ver uma outra boa notícia também, gente? Ontem, a Caixa Econômica deu uma notícia muito importante de que ela vai reduzir os juros do sistema de habitação para quem faz financiamento da casa própria. Lembra-se que semana passada nós falamos que o Banco Central aumentou a taxa de juro básica, a Selic, e aí nós noticiamos aqui no começo da semana, não foi? Na segunda-feira nós noticiávamos, olha, esse começo de semana vai ser de aumento de juros da casa própria. Que nada, gente. Caixa Econômica foi lá, ó, para baixo. A Elu tem todos esses detalhes. Presta atenção, bom dia, Elu. Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia para todos. A Caixa Econômica Federal surpreendeu e anunciou a diminuição dos juros para novos financiamentos da casa própria. O Evangelizar Informa já tinha noticiado que banco algum tinha corrigido os juros desse tipo de financiamento. É que na semana passada o Banco Central aumentou pela 9ª vez seguida a taxa Selic, o juro básico para 11,75%. Desde então, a expectativa era saber como o mercado de financiamento imobiliário responderia a esse reajuste. Essa semana começou com os bancos praticando os mesmos valores de antes do aumento da taxa Selic. Mas ontem, a Caixa Econômica respondeu com essa surpreendente decisão. Corrigiu as taxas para baixo. A taxa mínima, que antes era de 2,95% ao ano, caiu para 2,80% ao ano. Essa decisão serve para aqueles planos atrelados ao índice de caderneta de poupança. A medida também afeta o programa Casa Verde e Amarela. As famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 2.400 terão planos de financiamento com juros mais baixos. Em média, os planos ficaram meio ponto percentual mais barato. Que notícia boa, né, Ricardo? Voltamos com você no estúdio. Exato. Valeu, Elu. Essa informação é importante porque o mercado mesmo aponta a importância dessa decisão da Caixa Econômica por uma questão de concorrência, gente. Afinal de contas, hoje, você que já financiou sua casa própria sabe, na hora de buscar o jurinho mais, o dinheiro, o empréstimo mais barato, o que você faz? Você bate lá na Caixa. Aí a Caixa fala o seguinte, vai ser tanto para você. Aí o que você faz? Você vai lá no Santander e fala, alô, seu Santander, dá para cobrir da Caixa? Dá.
E aí começa essa negociação para pegar mais clientes. Se um desses bancos, ao invés de subir, decide baixar o preço, isso é fundamental para a concorrência, gente. Por isso que a gente fala, não a gente do Evangelizar Informa, mas todas as pessoas que estão ligadas ao mercado imobiliário, falam que esse tipo de notícia é importantíssima para o setor, mesmo porque esse ano tem muito dinheiro do FGTS, do governo federal, para dar para os bancos para fazer esse financiamento de casa própria. Isso é importante para a economia do país. Tá na hora? Já? Vamos fazer o intervalo comercial? Juro que é rapidinho, porque na volta a gente tem um monte de coisa para falar para vocês, inclusive uma prestação de serviço importante para beneficiários do INSS. Tem um golpe aí, gente, que eu acho que você já deve ter percebido nas redes sociais. Aí eu te conto depois do intervalo comercial, tá bom? Sai daí, não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 33 minutos. E olha o solão na tela, lá no alto da tela, gente, isso é Rio de Janeiro. A cidade se chama Itaboraí, fica na região metropolitana da capital, da cidade do Rio de Janeiro. Olha o que é morro que tem por lá, que imagem bonita, quanto verde. Bonito, uma barbaridade. Tem praia. O quê? 28 graus, tá certo isso? Tá certo sim, Ricardo. Minhas armas do purgatório. Vocês já pensaram ao meio-dia quanto vai ter a temperatura por lá? Vai estar torrando. Mas lá tem praia, né? Outro nível, né? Então vamos que vamos, gente. Deixa eu dar um bom dia para quem está nos acompanhando no Facebook, que eu sei que tem bastante gente. A Dona Ivete tá com a gente aqui, ó, Guarese. Um beijão pra senhora. A Dona Penha. Ô, Dona Penha, faz tempo que a senhora não dava um alô aqui para nós, hein? Bom dia para a senhora. Dona Sônia Tavares, a Zelina, a Lenita, ó, o seu Altamiro também. Bom fim de semana para o senhor também, seu Altamiro. A Maria Helena lá de Aracaju, tá curtindo um solzinho por lá também. E a Cleide falando que está no Ceará e falou que gosta muito do Evangelizar Informa, só que ela acha que é muito curto. Tá falando lá de Ubajara, no estado do Ceará. Valeu, Cleide, beijão para você. Estamos estudando essa possibilidade de aumentar, acordar mais cedo, que delícia. Podia entrar às 5 horas da manhã o programa. Hã? Pelé? Por que não, Pelé? Você não acorda cedo? Não gosta? Ah, para com isso, rapaz. Ó, o Vila Mar com a gente também, a Renata tá falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Boa cidade, bacana cidade. Também aqui a Ana Paula tá falando pra gente conhecer Boa Viagem. Boa Viagem deixa eu ver aqui, rapidinho. Bom dia, Ricardo. Junta esse povo do Evangelizar Informa e vem conhecer Boa Viagem. Vocês têm uma torcida linda aqui nesse Nordeste. Cheiro no coração, ó gente, estamos esperando, viu? Valeu, Ana Paula, beijão pra você, obrigado pelo convite. É a praia lá do Recife, rapaz, que eu falei. Dizem que é linda, né? Maravilhosa. Recife tem muita história. Uma cidade que foi colonizada, tem parte da cidade ali foi colonizada, foi pensada, executada pelos holandeses. Maurício de Nassau, bonito, uma barbaridade. Só conheço por foto, nunca fui por lá. Para de conversar, Ricardo, e vamos para a notícia? Vamos, gente, porque ó, nós vamos lá para Maringá para trazer uma informação, mas que vale para o Brasil inteiro. Você já ouviu falar daquela história de que o pãozinho nosso de cada dia pode aumentar de preço? Ah, Ricardo, para com isso. Sério, gente? Vamos lá com a Luciana que ela tem as informações pra gente. Ô, Luciana, me conta essa história, mulher. O que tá acontecendo? Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, é isso mesmo, viu? Nada como um pãozinho de manhã cedo, quentinho, então, com uma manteiguinha derretendo, é uma delícia, né? Mas essa delícia tá ficando cada vez mais cara. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 12 meses, o pãozinho francês nosso de cada dia teve 5% de aumento. E nas próximas semanas, ele pode ter mais de 10% de aumento. Pode e vai, porque em alguns locais esse reajuste já foi repassado para o consumidor. E aí você me pergunta, mas por que esse aumento todo, Luciana? Bom, segundo especialistas, esse aumento está atrelado ali, ó, juntinho ao aumento, né, ao reajuste no preço dos combustíveis e também ao conflito entre Rússia e Ucrânia. E por que o conflito entre Rússia e Ucrânia está impactando no preço do nosso pãozinho? Porque eles são grandes produtores de trigo. E aí, com esse conflito, a produção entra em queda, o produto começa a ficar mais escasso e o preço começa a subir. Então, esse reajuste de mais de 10%, ele já começou a ser repassado em algumas padarias. Então, as pessoas que forem comprar já podem perceber esse preço mais caro no nosso pãozinho francês. Mas não é só isso não, porque todos os ingredientes que compõem o nosso pão
estão mais caros. A gente tem, por exemplo, o preço do óleo de cozinha, que teve reajuste, o preço do leite, que teve um leve reajuste, considerado um leve reajuste em março de 1,4%, mas que já é um reajuste. A gente tem o ovo também, que sofreu ao todo aí, em um ano, mais de 17,16% de aumento. E, por último, a gente teve o gás de cozinha, a Petrobras anunciou esse aumento, um reajuste de mais de 16%. Então, tudo isso junto e misturado na massa do nosso pãozinho faz com que ele fique um pouco mais caro. E aí a gente tem uma base, assim, um levantamento que foi feito pelo DERAL, que é o Departamento de Economia Rural aqui do Paraná, para ter uma base de quanto que estava esse preço do nosso pão no mês de fevereiro. Lá em Laranjeiras do Sul era o lugar onde o preço do pão estava saindo mais em conta, estava saindo a R$ 6,28. Já em Umuarama, que é aqui na região noroeste do Paraná, em fevereiro o preço desse pãozinho já estava custando R$ 13,92, era o lugar mais caro. E aí, assim, isso sem o reajuste, né, de 10%. E aqui nessa padaria onde nós estamos, por exemplo, o quilo do pão está saindo a R$ 13,50. Mas, de acordo com os proprietários, o reajuste, o último, de 10%, ainda não foi repassado ao consumidor. Ou seja, nos próximos dias vai subir também. Está tudo subindo, Ricardo. Do gás de cozinha ao nosso pãozinho, está tudo aumentando. Só o salário que não sobe. Mas, Luciana, mata uma curiosidade. Quanto é que está saindo o pão na chapa? Sabe aquele pão na chapa com a manteiguinha derretida? Um cafezinho preto purinho? Ah, fechou o sinal. Ah, não tem problema. Depois a gente volta a tratar desse assunto. Tô curioso para saber como é que é. E você viu ali? Lá é padaria. Tem essa curiosidade, esses regionalismos, né? Aqui em Curitiba nós chamamos de confeitaria. Cada nome tem uma particularidade, tem uma curiosidade. Aliás, semana que vem tem aniversário de Curitiba. Nós estamos preparando um Evangelizar em Forma todo especial em função disso. E nós vamos falar um pouco de sotaques, não só daqui do Paranazão, mas também do Brasilzão inteiro, para a gente entender um pouco melhor do porquê esses regionalismos, essas diferenças de fala que tem. Todo mundo fala português, mas tem um pouquinho um regionalismo, o tal do sotaque diferente, a gente vai explicar isso para vocês. Mas agora nós vamos retomar aqui as notícias, a prestação de serviço e falar daquilo que eu mencionei para vocês antes do intervalo comercial. O tal do golpe contra beneficiário do INSS. Estão usando a Elo para atrair as pessoas. A Elo é aquele símbolo virtual do INSS. É aquela assistente que fala com a gente quando a gente precisa do atendimento. A Andressa tem as informações a respeito disso. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, Vilches. O alerta passado pelo INSS envolve o mais novo golpe aplicado contra beneficiados. Os golpistas fazem contato mandando mensagem pelo WhatsApp e usando a mais nova personagem da central de atendimento. A Elo é assistente virtual do Instituto. Quem foi atendido de forma online já conheceu essa personagem que se tornou a cara do INSS. E é essa figura que está sendo usada pelos golpistas para dar credibilidade na mensagem e tornar o golpe perfeito. As denúncias só chegaram a conhecimento do INSS e mostram que os golpistas têm dados pessoais do beneficiário e chegam a emitir um número de protocolo de atendimento. Mas lembre-se, a Elo é um assistente virtual que só é acionada no plantão de dúvidas, quando o beneficiário faz contato com o INSS. A Elo não faz contato com ninguém, muito menos pelo WhatsApp. Se isso acontecer, é golpe. A recomendação é não responder às chamadas e entrar em contato com o INSS pelos canais oficiais. Além do aplicativo, tem também o número de telefone, o 135. Então fica aí o alerta. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações. Um investigador de polícia aqui de Curitiba, ele estava me falando, ele deu uma dica que é o seguinte, que todo mundo recebe esse tipo de mensagem. Quando você recebeu um SMS, aquela mensagem de texto sobre isso, ou um WhatsApp, bloqueie o contato. É a melhor coisa, entendeu? Daí você não vai cair na tentação ou naquele engano de no automático, né? Você tá pensando em outras coisas, foi lá dar esse tipo de clique bobo, tá bom? Porque aqui a gente sempre faz esse lembrete e é fácil de memorizar. INSS, o Sebrae que nós informávamos ontem, ninguém manda mensagem para você dizendo, olha, tem um dinheiro para receber, olha, você... Não existe isso, gente. É você quem tem que ir atrás disso daí. Por isso que tem tanta facilidade. Ainda mais no INSS, tem aquele aplicativo que é bom a barbaridade,
O meu INSS funciona, gente. O telefone eu sei, demora, o pessoal reclama, Ricardo demora, não atende, 135. Mas também é uma ferramenta para a gente fazer o contato direto também. Não deixa eu perder essa perspectiva, tá bom? Deixa eu falar daqui a pouquinho nós vamos falar do 13º do INSS para quem está recebendo auxílio-doença. Deixa eu só dar um recadinho aqui, deixa eu dar um bom dia para o pessoal que está no Facebook, para não deixar passar ninguém, que hoje é sexta-feira e hoje não vai deixar passar ninguém aqui, Ricardão. A dona Cleide está com a gente, a Vilamar também está com a gente, a Renata está falando de Pouso Alegre, a Daiane está falando de Criciúma, Santa Catarina, dando bom dia pra gente, a Ivete Dalquiavon também está falando de Francisco Beltrão, sudoeste aqui do Paraná. Bacana, o pessoal de Francisco Beltrão acompanhando também. Beijão, Ivete, obrigado pelo recadinho. Também a Zilei, minha conterrânea, pé vermelho, tá falando lá de Londrina. Beijão, Zilei. A Sandra de Barueri, a Maria Celina, a Salete, a Isabel. Tem uma aqui, a Regina Ferrari, tá falando dos Estados Unidos, acompanhando a gente lá pelo aplicativo ou mesmo ali pelas redes sociais. Tem uma que fala com a gente de Massachusetts, essa tá falando dos Estados Unidos. Beijão pra você, obrigado pela participação. A Genilda tá com a gente, Duque de Caxias. O Joel, titio da Vanessa, tá sempre acompanhando a gente aqui. Um abração pro senhor. A Norma, a Vera Lúcia, a Aparecida, a Rosineide de Assis Chateaubriand. Boa, Rosineide, beijão pra você. A Ezeli e também a Alzira. E a Andréia falando de Apucarana, também no norte do Paraná. Vamos que vamos, gente. Recado importante, para de repente você que está afastado do trabalho por alguma razão, de motivo de saúde, tem aquela dúvida. Tem o direito a receber o 13º? Aquela antecipação foi anunciada pelo INSS para mês que vem? Tem! Veja aí, Beneficiários do auxílio-doença também vão receber o 13º salário do INSS. A antecipação do benefício já foi confirmada pelo Instituto e noticiada aqui no Evangelizar Informa. O 13º será pago em 2 parcelas, uma com competência em maio e a outra em junho. O INSS também informou que quem está recebendo atualmente o auxílio incapacidade ou auxílio-doença também terá direito ao benefício. O valor será proporcional ao tempo de afastamento. Se o benefício for ser pago por 6 meses, o beneficiado vai receber o 13º correspondente à metade do valor integral. Outra informação importante: quem recebe benefícios assistenciais não tem direito ao 13º. Benefícios sociais são aqueles como o LOAS, o benefício de prestação continuada, e também o renda mensal vitalícia. A primeira parcela do 13º do INSS será paga entre os dias 25 de abril e 6 de maio, conforme o número final do NIS. E outra coisa, hein, Rihanna? Essa notícia que nós demos agora sobre o 13º por auxílio-doença foi uma dica, uma dúvida que um telespectador mandou pra gente pro Facebook. Por isso que eu falo, né, gente? Às vezes, eu não respondo todo mundo que dá o bom dia aqui, eu dou uma mensagem, mas a gente acompanha todas as mensagens assim, porque tem sempre uma dúvida que a gente chama de sugestão de pauta, que daí a gente vai atrás e sapeca aqui no programa. Falando nisso, já tomei uma bronca da dona Dega aqui, ela falou assim: bom dia, Ricardo. Você nunca mais lembrou de mim, que estou sempre ligada. Tá falando de Criciúma. Que isso, dona Dega? Tô aqui dando bom dia pra senhora toda especial, ligadinha aqui pertinho da gente. Beijão pra senhora, obrigado pela companhia. A Regina Ferrari aqui, ela tá falando de... Eu sou de São João do Caiuá, mas moro nos Estados Unidos. Deus abençoe o nosso dia. Amém, Regina? Beijão pra você também. Mais uma. E a Maria Piedade. Eu também, Ricardo, daqui de Nova Odessa. Não esqueça, sou sua assídua telespectadora de todos os dias. Um bom dia pra você. Obrigado, Maria Piedade, pra senhora também. Vamos pro intervalo, gente? Rapidinho? Vamos. E na volta, o que a Patrícia... a Patrícia vai trazer uma informação importante sobre o FGTS, que tá lá paradinho. Lembra que o governo já autorizou mais uma modalidade de saque desse dinheiro que está parado, né? E a Patrícia vai informar para a gente qual é a melhor opção para fazer com esse dinheiro. Aplicar, botar esse dinheiro aonde, pagar a conta, depois do intervalo comercial, não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 49 minutos. Vocês estão de sacanagem que vocês vão fazer falar esse negócio?
Põe a legendinha para mim, senão eu não vou conseguir ler. Então eu vou falar daquele jeito. Massachusetts, nos Estados Unidos. É a imagem que nós estamos mostrando com temperatura de 4 graus. O Niterói falou que essa cidade é bonita. Você já conhece lá, Niterói? Bacana, cidade grande, né? Temperatura boa, legal. Pô, prédio bonito, gostei dessa ponte aí também. Você tá falando a verdade ou você tá mentindo? Qual é o tamanho dessa cidade? Quantos habitantes tem? O quê? 1 milhão de habitantes? Isso é papudo em Niterói. Os caras estão tudo bitapiando hoje. Primeiro ali, ó. Pelé começou a brincadeira, agora veio o Niterói. Aí eu fico aqui, ó, vendido nessa história. Mas o importante é passar essa imagem ao vivo aqui, ó. Tudo nublado por lá com uma temperatura boa. 4 graus? 4 graus já dá pra gente aqui em Curitiba andar com o vidro fechado do carro, né? Mas aí já fica gostoso. Vamos de notícia, Ricardo? Vamos! A Patrícia vai trazer informações importantes pra gente agora. É o tal daquele dinheirinho que de repente você pode sacar. Você que tem aquele dinheirinho do FGTS, o governo liberou mais uma modalidade para saque. E o importante que a gente sempre fala é o seguinte: não vai deixar esse dinheiro parado lá. Ó, por quê, Ricardo? Primeiro é o seguinte, gente, não tá rendendo nada. Rende menos do que a poupança. E a gente está falando aqui, né, que a poupança está perdendo para a inflação. Então, o jogo é retirar esse dinheiro e aplicar. Mas como isso, Ricardo? Espera aí, que a Patrícia entende tudo de economia e ela vai explicar isso pra gente. Bom dia, Paty! Olá, Vilches, bom dia a todos. Nós já informamos aqui, o governo criou uma nova modalidade de saque do Fundo de Garantia no valor de R$1.000. A partir de 20 de abril, quem tem FGTS já pode sacar esse dinheiro. Mas a pergunta é, devo ou não sacar? Especialistas são unânimes na seguinte orientação: se tem dívida a pagar, use esse dinheiro para quitar essa conta. Nada de deixar os juros comerem sua economia. Agora, caso você tenha este recurso como uma sobra, existem outras orientações. E a pior opção delas é deixar esse dinheiro parado. É que o rendimento do FGTS é baixo demais, menor até que a poupança. Por isso, sacar esse dinheiro e começar a investir é a principal orientação de especialistas. O site Economia Popular, Valor Invest, fez uma simulação para ajudar. R$1.000 parado na conta do FGTS vai render em um ano 5,65%, ou R$ 1.056,54. Neste mesmo período, os mesmos R$1.000 vão se transformar em R$ 1.069,11 se aplicados na poupança com rendimento de 6,91%. Já esse dinheiro aplicado em renda fixa, o mais básico dos investimentos bancários, que é o CDB, renderia 13,13%. E ao final de um ano, R$1.000 valeriam R$ 1.108,31. Então, faça as contas. Dinheiro é fácil de gastar e difícil de ganhar. Por isso, vamos valorizar. Vilches, eu volto com você. É a mais pura verdade, gente. Dinheiro é a coisa mais difícil que tem para ganhar, mas para gastar, facinho, facinho, facinho. Por isso tem que valorizar, não é verdade? Ó, a notícia que nós acabamos de dar veio, caiu como uma luva para dona Fátima Batista. Ela tá falando: opa, Ricardo, será que eu vou receber o 13º e receber o auxílio doença? Que notícia boa. Vai sim, Fátima, vai sim. Só que tem que ver aquela história que a gente sempre lembra para a pessoa não criar expectativa. Vai receber, por exemplo, 6 meses de auxílio doença, então o 13º que deveria ser, de acordo com 12 parcelas, R$ 1.200, você vai receber metade, R$ 600, tá bom? Porque são 6 meses de auxílio doença. É a proporcionalidade. Lá no aplicativo do Fundo de Garantia, você vai ter certinho teu nome, quando você vai receber, como é que vai ser feito o depósito, tá bom? Fica lá que vai dar boa esse tipo de informação e notícia. Obrigado pelo recadinho aqui, dona Fátima. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil? Com Informa na Cidade? Agora? Agora. Não, agora. Taca-lhe pau. Seu Andrelino é forte mesmo, hein? O homem de 121 anos, que ficou conhecido por ser o terror do INSS, deu mais uma prova de apego à vida. Ele teve alta do hospital, onde ficou internado por 5 dias para tratar dos sintomas da dengue. O homem está agora vendendo saúde. Recife e as cidades da região metropolitana da capital de Pernambuco voltaram a registrar alagamentos por causa da chuva constante na região. Em Camaragipe, o problema maior foi o transbordamento de um canal, que obrigou 500 pessoas a saírem de casa. Dona Maria Gomes realizou o sonho da vida.
depois de 70 anos, reencontrou os 4 irmãos dela. Ela, quando criança, foi morar em Roraima e a família ficou no Piauí. Os netos fizeram os contatos por rede social e agendaram o reencontro desta senhora de 82 anos. Tá vendo essa granada? Foi levada por um estudante de 13 anos na escola onde ele estudava em Belo Horizonte. A direção ficou sabendo e chamou a polícia, que descobriu que a granada estava inoperante. A direção da escola decidiu expulsar o aluno. A minha dúvida era da polícia também, que não esclareceu. Como é que esse rapazinho de 13 anos foi conseguir uma granada dessa? Como é que se consegue esse tipo de coisa? Tá louco. Vamos falar agora de vitiligo, gente. Uma doença assim que tá na boca do povo. E a gente vai falar dos cuidados também, de como é que faz aquela identificação da doença. Acompanhe. As manchas brancas na pele fazem parte da vida da Cláudia há muito tempo. Ainda na infância, ela descobriu que tinha vitiligo. Começou aos 9 anos de idade, né? Começou com 2 manchinhas em cima do olho. Quando a gente foi no dermatologista, né, o primeiro diagnóstico já foi do vitiligo mesmo, né? Na adolescência começou a avançar um pouco, né? Na adolescência, né? As crises de adolescência, tal tudo, então as manchas na mão começaram a aparecer. Vitiligo é uma doença genética autoimune, onde o organismo não reconhece os melanócitos. Os melanócitos são as células que produzem melanina. Melanina é a tinta que dá cor à pele. Então, eles não reconhecem os melanócitos. Esses melanócitos são atacados e o paciente perde a capacidade de produzir melanina no local e fica aquelas manchas brancas na pele, que pode dar em uma área focal localizada ou até no corpo inteiro. Ele pode despigmentar do cabelo até a ponta do pé. O vitiligo afeta até 2% da população mundial. Aqui no Brasil, esse percentual chega a 0,5%, ou seja, 1 milhão de pessoas. A Cláudia foi diagnosticada na infância, mas a doença pode aparecer em qualquer idade e está associada a vários fatores. Ainda não se chegou na causa do vitiligo, mas sabemos que é multifatorial, então tem vários fatores envolvidos e que tem uma associação do vitiligo com algumas doenças autoimunes. Então, por isso que sempre quando é feito o diagnóstico do vitiligo, também se pesquisa se não tem algum outro tipo de problema de saúde, por exemplo, tireoidite de Hashimoto ou diabetes também. O vitiligo pode afetar apenas uma parte do corpo ou os 2 lados. A doença não é contagiosa e não tem cura, mas existem alguns tratamentos e cuidados que o paciente deve ter. A gente tem que passar corticoides, cremes de corticoide, um outro creme também que tem um efeito parecido com o corticoide, que é o tacrolimus. A gente vai passar esse creme ali para tentar destruir esses linfócitos, para a própria natureza formar os melanócitos novamente para produzir melanina. Mas o melhor tratamento que ainda tem no mundo é fototerapia. Fototerapia é um tratamento com as câmaras. O paciente vai entrar numa câmara com 42 lâmpadas, mais ou menos. Quando o paciente faz fototerapia, né, essas células-tronco, elas sobem e começam a repigmentar a pele. Tem que ter uma proteção maior em relação à exposição solar e também a gente sempre orienta que evite o uso de roupas muito justas, porque como a pele pode ficar um pouquinho mais sensível, isso pode dar um desconforto um pouco maior. Olhar também para esse lado, não somente físico, mas para o lado emocional. Muitas vezes uma terapia é bastante importante, até que haja essa aceitação desse diagnóstico. A Cláudia conta que nunca sofreu preconceito, mas sabe que a condição é difícil para algumas pessoas. Ela até tentou alguns tratamentos, mas acredita que o melhor caminho é se aceitar. Eu aconselho que o melhor é você se aceitar, você procurar, né, entender que é uma condição da pele, né, é uma doença, mas não é uma doença que te traz tanto mal assim, né, assim. Claro, tem pessoas que esteticamente não vão se sentir tão à vontade, mas é uma coisa que não dói, ela não coça, ela só descolore tua pele. Acho que a aceitação é a melhor coisa.
É sinal dos tempos também, né? Houve um tempo que você olhava uma pessoa com vitiligo e falava, nossa, isso vai pegar. Não, gente, não é transmissível nem nada. Acho que hoje a gente vai amadurecendo algumas ideias e essa história de tratar diferente a pessoa por causa de uma doença dessa vai ficando para trás. Mais um último registro aqui é da Silvana, que está falando com a gente também dos Estados Unidos. Está falando de Portland, no Texas, e ela está reclamando dos preços de lá, que estão um horror também. Vários produtos em falta. Sério, Silvana? Valeu, obrigado pela participação, a Neide, a Maria de Lourdes, a Maria Piedade, a Linda Almeida, também a Cleusa Maria e a Maria Helena e a Dona Ivete também, desejando pra gente um bom fim de semana. Gente, o Evangelizar em Forma passou rápido hoje, né? Foi bacana, 9 horas da manhã. E ó quem tá com a gente, esse é o Padre Fernando. Ô, Padre, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bom? Como é que vai? O que o senhor tem de destaque pra gente aqui coladinho no programa Com a Palavra? Se a Evangelizar em Forma, eu acho que o maior destaque hoje é com certeza a consagração da Rússia pelo Papa às 13 horas hoje. Então nós vamos falar bastante sobre isso, para a gente poder também rezar com a igreja pelo fim da guerra, pela consagração. Hoje que é dia da Anunciação de Nossa Senhora também. Vai ter uma missa toda especial, uma celebração, nós vamos acompanhar tudo isso. Bonito, uma barbaridade. Ô padre, me diga uma coisa, o senhor é novo, já perguntei a idade do senhor, eu não me lembro. 37. Mas, 37. O senhor já viu esse tipo de consagração? Isso já aconteceu outras vezes? Na verdade a consagração já aconteceu, a consagração de quase todo o mundo. E é um pedido de Nossa Senhora, exatamente. E faltava apenas a Rússia. Existe até uma boa discussão a respeito, porque o Papa João Paulo II havia feito essa consagração, mas não havia feito ela de maneira formal, como foi feito em todos os outros lugares. A Rússia é sempre um ambiente um pouco mais delicado de se tratar, mas agora formalmente vai se oficializar essa promessa do Papa, realizando também o pedido de Nossa Senhora, o último lugar do mundo que faltava consagrar. Pois é, e independentemente também da religião majoritária por lá, né? Porque lá boa parte é ortodoxa, né? Isso. Então tá bom então, padre. Então é isso. Sei que o senhor tá feliz, né? Rapaz, Fim de semana, hein? Domingo. Vou esperar às 16 horas aí, ó. Padre é São Paulino, graças a Deus. Aliás, todo mundo, vamos fixar aqui, todo mundo aqui na TV Evangelizar é São Paulino. O Padre Reginaldo, o Padre Fernando, o Padre Renatinho, o Padre Francisco, graças a Deus, gente. O José, cadê o José? O José tava, o Maurício, todo mundo é São Paulino aqui na televisão, graças a Deus. O Evangelizar em Forma, nossa senhora, mas vou tomar uma sabugada agora. No Evangelizar em Forma dessa sexta-feira termina aqui, gente. Nós voltaremos na segunda-feira, às 8h20 da manhã, combinado? Uma abençoada sexta-feira, um bom fim de semana a todos. Mas fica aí, o Padre Fernando tá aí, ó. Fui!